Bom dia, vou tentar fazer um ao vivo hoje de novo, não avisei, tá? Vou fazer um pouquinho todos os dias para ver se eu vou perdendo medo, né? Deixa eu organizar aqui meu foninho. Depois que vocês verem esse vídeo, de repente entrar me dar um norte aí de que tá ouvindo bem, né? E essa semana eu vou falar um pouquinho das resoluções que saíram, né? E hoje a gente vai abordar a resolução de calendário. A gente estava aguardando com muita ansiedade, a gente da secretaria, né, da escola, para sair o calendário, porque aí define o diário, define também o livro de ponto, né? E saiu no dia 1º de outubro, certo? É um ano muito diferente, né? Um ano particularmente para mim foi de muito aprendizado, de vivência de momentos de muitas emoções, né? Mas de muita gratidão também, que eu pude aprender, ter contato com outras pessoas, enfim, né? Então vamos entrar aqui na resolução de número 4.422 de 2020, tá? Se você entrar, porque aqui para mim não apareceu ainda, se alguém entrou, eu sei que tem um delay, né? Aprender a lidar também com esse delay. Você me dá um ok se tá ouvindo bem, tá? E a gente vai deixar aí gravado e se você ver depois, me dá uma observação aí de que a imagem tá ok, se o áudio está ok, tá? Então, vou fazer uma leitura, vou comentar o que reflete essa alteração do calendário para a vida do aluno, para a vida do servidor, né? Não saiu nenhum informativo, nenhuma informação. Até deixa eu dar uma olhada aqui nos e-mails para ver se tem alguma notificação da superintendência ou da Secretaria de Educação, porque ontem à noite eu entrei e não tinha nada na cesta, né? Eu fiz uma publicação também, acho que facilita quando a gente vê tudo em seu devido lugar, né? Ajuda a gente a verificar o que aconteceu em janeiro, como é que vai ser o início e o final do ano letivo, os recessos no ano, né? Enfim, deixa eu dar uma olhada. Não, hoje ainda não saiu nada. Somente mesmo algumas publicações, algumas propagandas, né? Então vamos lá. Resolução Secretaria Estadual de Educação, número 4.420, altera a resolução número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, e estabelece para a rede pública estadual de educação básica os procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas do calendário do ano escolar. Então, ele traz diretrizes administrativas e pedagógicas referente ao ano escolar de 2020. A secretária, então, nessa primeira parte, ela... Deixa eu só ver uma mensagem aqui da minha diretora. Ok. Lembrando da entrega do anexo 5. Então, a gente vê a primeira parte da resolução, ela embasando o motivo da alteração do calendário, né? Referente à última resolução que teve ainda em 2019. Então, vamos lá. A secretária de Educação de Estado, no uso de suas atribuições previstas no artigo 93, parágrafo 1º, inciso 3, da Constituição do Estado de Minas Gerais, considerando o disposto da Lei nº 9.394 de 1996 e suas normas complementares, essa lei é a LDB, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos de ensino comuns à rede estadual de educação básica e de organizar o calendário escolar de 2020 para funcionamento das escolas estaduais, harmonizando com o desenvolvimento pedagógico das unidades e do estudante. Considerando o Decreto Estadual número 47.886, de 15 de março de 2020,
que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito do Poder Executivo da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente, né, da qual a gente está vivendo agora, considerando o disposto. Gente, eu não sei, eu tenho visto algumas lives que não pode falar o nome, né? Então eu vou pular, tá? Mas qualquer dúvida que tiver do que eu estou lendo, é só seguir junto comigo a resolução. Eu vou deixar nos comentários aqui, no primeiro comentário eu vou ver se eu consigo fixar, que eu ainda não fiz isso, onde está essa resolução lá no portal da educação, tá? Considerando o disposto na deliberação do Comitê Extraordinário, número 89, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica enquanto durar o estado de calamidade pública em todo o território do estado, considerando que a lei número 1440, de 18 de agosto de 2020, que dispensou os sistemas de ensino da obrigatoriedade da observância do mínimo de dias letivos, trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida, que a LDB estabelece 800 horas, né? E 833,20, acho que é o mínimo 800 horas, né? E o ensino fundamental 833,20. Depois confirmar direitinho essa informação. E aí ele entra agora os artigos desta resolução mesmo. Então, ele resolve, a secretaria resolve, né? Artigo 1º. O artigo 2º da resolução da Secretaria Estadual de Educação número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí altera o artigo 2º. Artigo 2º. O calendário traz as seguintes datas e programações. As férias escolares, elas vão de 2 a 31 de janeiro de 2020. O início do ano escolar eletivo, vamos ver como é que fica então. Início do ano escolar inicia 3 de fevereiro de 2020 e não houve alteração nessa data, né? E B, início do ano letivo, dia 10 de fevereiro de 2020. Então, o ano letivo é quando os alunos começam a frequentar as aulas. Dias destinados ao planejamento, reuniões, estudos de recuperação finais com os estudantes e formação continuada dos profissionais das escolas. De 3 a 7 de fevereiro, esse ano foi a reunião mesmo com os servidores, né, onde se faz os planejamentos, faz as reuniões, conhece o corpo docente, né, da escola. Então, de 3 a 7 de fevereiro esse ano. E 28, 29 e 30 de 2021 é o que vai ser considerado para os dias destinados ao planejamento, reuniões, mas mais embaixo a gente vai ver que vai ser para a recuperação dos alunos. Agora mesmo ele detalha mais essa recuperação dos alunos. Aí, inciso 4º, término do ano letivo, 27 de janeiro de 2021. Então, nós vamos ultrapassar o final desse ano, né? E vamos até 30 de janeiro, o termo do ano escolar. Ainda não saiu nada se vai prorrogar os designados, né? Mas acredito que sim, para finalizar o ano escolar e o ano letivo. Mas vamos aguardar aí maiores orientações da nossa superintendência e da nossa secretaria. Então, término do ano letivo escolar lá no inciso 4º. Término do ano letivo, 27 de janeiro de 2021. Então, as aulas, elas seguem até o dia 27 de janeiro de 2021. E o término do ano escolar, 30 de janeiro de 2021, certo? Os recessos escolares comuns, depois eu queria entender mais esses recessos escolares comuns, que a gente ainda não recebeu nenhuma orientação. Se vai entrar aqui todo mundo da escola, eu acredito que sim, se você verificar as datas, realmente condiz com o que a gente não trabalhou, principalmente ali de 30 de março a 3 de abril ali no C. Mas vamos passar cada um no seu momento, né? Então, nós temos recessos escolares
comum, inciso 4, letra A, 24 a 26 de fevereiro de 2020, 23 a 27 de março, né, que acho que no dia 15 houve aquela instrução ou resolução que suspendeu as aulas, que na semana parava na sexta, né, acho que parou 3 dias, quarta, quinta e sexta, e segunda, que era dia 23 a 27, então ele antecipou um recesso que ficou comum a todos os servidores. Aí na outra segunda, de 30 a 3 de abril, também estava suspensa as aulas, então eles anteciparam o recesso. Acho que esses 2 recessos aqui dá o recesso de julho, certo? De 6 a 9 de abril. E depois, lá na letra D, de 6 a 9 de abril. Letra E, de 13 a 16 de outubro. Não, eu pulei, peraí, gente. Eu pulei a letra E, de 13 a 16 de abril, ok. F, de 12 de junho de 2020, teve um recesso. De 13 a 16 de outubro, a letra D está repetida 2 vezes. De 13 a 16 de outubro de 2020, a gente ainda vai passar por esse recesso, né? F, de 22 a 24 de dezembro, temos um recesso, então vamos parar aí por causa do feriado, 22, 23, 24 e 25. E 28 a 31 de janeiro, que também vai ser considerado recesso. Aí entre os feriados nacionais, lembrando que esse aqui é o calendário deve refletir a realidade da escola. Aqui só está apontado os feriados nacionais e cada escola, de acordo com o município que está, deve apontar também no seu calendário os feriados municipais. Então, vamos passar por eles, feriados nacionais. Letra A, 1º de janeiro de 2020 e já apontaram o 1º de janeiro de 2021, já que esse calendário vai extrapolar aí o ano normal, né? Letra B, 25 de fevereiro de 2020. Letra C, de dia 10 e 21 de abril. Letra D, 1º de maio. Letra E, 11 de junho. Letra F, 7 de setembro. Letra G, 12 de outubro. Letra H, 2 de novembro. E letra I, 25 de dezembro. Então, deixa eu pontuar já aqui como é que ficaria no diário, por exemplo, vai ser apontado feriados nacionais, certo? No anexo 4 e o anexo 5, para quem está fazendo o serviço não presencial, né? O serviço remoto, lá quando a gente aponta, tem que aparecer que aqueles dias são feriados, tá? Acredito que cada um vai ter uma orientação se você deve apontar ou não, mas no nosso aqui a gente está colocando os feriados nacionais e o motivo, né? Que é feriado. Como se fosse o livro de ponto, né? O livro de ponto lá, se nós estamos deixando, né, prontinho, estamos colocando a observação do serviço remoto, conforme a resolução que rege, né, o serviço não presencial, mas estamos apontando que naquela data também seria feriado, certo? Aí vem os 3 parágrafos elucidando melhor algumas datas. Então, parágrafo 1º. Aí aponta os dias 28, 29 e 30 do próximo janeiro, ou seja, janeiro de 2021, serão destinados aos estudos independentes de recuperação. Então, também vamos ter o processo de recuperação dos alunos através dos estudos independentes no final de janeiro, lá nos dias 28, 29 e 30, certo? Conforme disposto no artigo 78 da Resolução número 2197 de 2012. Parágrafo 2º. As escolas devem oferecer estudos contínuos de recuperação enquanto durar o regime especial de atividades não presenciais. Certo? Então, está em todo o tempo em trabalho de recuperação dos alunos, né? O período entre 17 e 12 de abril, esse aqui é um ponto interessante, onde a gente deve constar lá no ponto, certo? Para quê, gente? Por que a gente tem que manter o ponto mesmo em dia, mesmo no trabalho não presencial? Porque fica fácil na hora da contagem. Então, você vai lançar nos períodos de recesso, você vai lançar recesso. Você vai lançar nos períodos de 17 a 12
17 de abril a 12 de maio, que é o período que não é recesso, esse é o período de suspensão de atividades por decisão liminar, tá? Então, tá lá no parágrafo 3º, tá embasado, então você pode até citar essa resolução. Suspensão de atividades por meio de decisão liminar, você escreve como está nesse parágrafo 3º e você cita a resolução 4.422 de 2020, tá bom? Então, vamos ler esse parágrafo, deixar ele bem grifadinho para que a gente possa usar tanto no controle do livro de ponto, né, e embasar. Se precisar também colocar, acredito que vai ter, vamos aguardar aí a orientação direitinho da nossa superintendência e secretaria de educação, mas acredito que as contagens de tempo vai ter que aparecer essa observação aqui do parágrafo 3 da resolução 4.422, tá? O período entre 17 de abril e 12 de maio de 2020 será considerado como suspensão de atividades por efeito de decisão liminar referente ao mandado de segurança coletivo número, aí tem um número que é um número grande, né? 1.0000.20.043502-2/000. A gente prossegue aqui o artigo 2º. O regime especial de atividades não presenciais teve início a partir de 13 de maio de 2020 para servidores e 18 de maio de 2020 para os estudantes. Então, a partir de 13 de maio vai ter que ter o anexo 4 e o anexo 5, né? A partir disso também vai aparecer a observação no livro de ponto, REAMP, ou Regime Especial de Atividades Não Presenciais, conforme a resolução tal, que eu não tô lembrando agora qual que é o número, tá? Mas vocês podem consultar. Vou ver se a gente traz essa resolução aqui numa dessas lives pra gente detalhar ela e destrinchar agora como é que fica a ligação entre elas e como é que vai aparecer nas nossas contagens, nos nossos serviços, né? Ou na folha de ponto, no livro de ponto, tá? E também aparece no diário lá, a partir de 18 de maio de 2020, para os estudantes, tem que começar a aparecer as atividades. Acredito que deve vir instruções direitinho como é que vai lidar com essas informações, tá? Alguma instrução de inspeção, qualquer coisa também eu vou notificar aqui através do nosso vídeo. Então, artigo 3º. A carga horária realizada por meio do plano de estudo do tutorado, PET, e os procedimentos de avaliação realizados deverão ser registrados pelo professor no Diário Escolar Digital, conforme orientações a serem encaminhadas pela Secretaria de Estado e Educação. Ok? Então, ó, vai vir também alguma instrução para os diários, tá? Hoje já veio, eu não ando acompanhando muitos diários, não, que a minha atividade ficou mais para departamento pessoal, mas na escola que atualmente eu atuo. Mas a gente pode ver isso também ser um outro tema das nossas próximas reuniões online. O artigo 9º da resolução número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, aqui já está substituindo o texto, tá? Todos os registros de frequência e resultados do desempenho dos alunos deverão ser concluídos até o dia 30 de janeiro de 2021. Tô vendo que tem alguém me vendo. Você pode só ver para mim se você tá me ouvindo bem. Então, gente, todos os registros do aluno passam, então, ao invés de finalizar em dezembro de 2020, a data passa a ser a 30 de janeiro de 2021. A gente entra aqui no artigo 5º. O artigo 10º da resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, aqui está tendo troca de novo do que foi falado. Então, vamos ver como é que fica o artigo 10. A escola deverá definir, nossa, deverá é muito, a escola deverá definir entre os dias 25 a 30 de janeiro de 2021 os dias destinados à realização do conselho de classe, que é tão importante, né? Bom dia, Flávia, tudo bem? Que é tão importante para a finalização aí das notas e impressão das atas finais, né, do aluno.
Parágrafo 1º. O diretor da escola deverá oficializar à Superintendência Regional de Ensino as datas das reuniões dos conselhos de classe em até 5 dias úteis da data prevista para sua realização. Parágrafo 2º. A Superintendência Regional de Ensino acompanhará, obrigada, Flávia, acompanhará por meio de sua equipe pedagógica e do Serviço de Inspeção Escolar, as reuniões dos conselhos de classe das escolas que necessitarem de apoio. Artigo 6º. O artigo 11 da Resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4.254, então agora já vai alterar o artigo 11, né, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação, o artigo 11. As reuniões com os pais e ou responsáveis deverão ser realizadas preferencialmente por videoconferência, cabendo à direção da escola buscar estratégias para estimular a participação da comunidade escolar e fomentar o diálogo com as famílias sobre o processo de aprendizagem dos estudantes. Está muito interessante esse movimento de voltar agora para o digital. Estou acompanhando a escola da minha filha, diferente da escola que eu trabalho. A escola da minha filha faz reuniões com os pais e acredito que não é muito diferente a presença do que seria se fosse presencial. E corre muito bem, os pais tiram dúvidas, os pais participam. Então, eu acho que é um movimento aí que talvez venha para ficar. E na escola que eu trabalho, a gente faz constantemente reuniões também pelo Google Meet, que é uma ferramenta muito boa, funciona muito bem, a gente tem acesso através do celular, através do computador. Então, talvez, é uma observação pessoal minha, uma opinião pessoal minha, talvez esse do online veio para ficar aí bem forte, né? Artigo 7º. O artigo 12 da Resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 12. Em caso de interrupção do desenvolvimento das atividades letivas programadas, independente do motivo, deverá ser providenciada a imediata reposição de carga horária a fim de atender os mínimos estabelecidos em lei. Então, não precisa mais aguardar que venha uma resolução para resolver a interrupção de aula. Então, a escola já tem que resolver isso de maneira imediata, até porque o nosso tempo está se esgotando, né? Acredito que não deve alterar muito mais o calendário. A partir de agora, a gente deve seguir essa resolução mesmo que saiu no dia 1º do 10, né? Artigo 8º. O artigo 13 da Resolução da Secretaria Estadual de Educação, número 4.254, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. É de responsabilidade do diretor da escola fazer cumprir o calendário escolar no que se refere às datas previstas nesta resolução e carga horária correspondente. Artigo 9º, finalizando a leitura dessa resolução. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir de 18 de março de 2020. Então, esse calendário veio resolver algumas pendências, né? Principalmente do tempo escolar do aluno e também do tempo, de contagem do tempo do servidor, principalmente essa época aqui de liminar, né? Acredito que deve vir instrução, tanto da secretaria como da nossa superintendência. Então, vou fazer um compromisso aqui. Quando receber essa instrução, vou vir fazer uma aula, uma live para vocês, para a gente colocar, né, aparar as arestas. E lembrando desse momento que a gente vive, de trabalho, de ter que se afastar dos trabalhos, eu fiz uma pesquisa e a gente não viveu período semelhante. Teve a da gripe suína em 2009, ela é até apontada no manual do secretário, né? E é bem interessante, eu vou passar aqui por ela só para a gente ter um parâmetro, né, do que aconteceu também com a gripe suína, que teve suspensão das aulas, né, ali no segundo semestre das aulas, agosto. Então, depois das férias, eles aguardaram alguns dias para retornar às aulas e o manual do secretário detalha isso muito bem. Então, fazendo a pesquisa no manual do secretário, adoro usar o Ctrl F apertado simultâneo para a gente localizar alguma expressão dentro do manual do secretário.
e eu coloquei a palavra H1N1. Lá no tempo de exercício, na página 23 da unidade 3, a gente vê então a citação, né, desse período. A licença gestante por períodos em que ocorrer surto de rubéola, ele só traz isso sobre a rubéola, não trouxe mais nada. Acredito então que é um espaço em aberto. Toda vez que tiver o surto de rubéola, pode acontecer a licença da gestante, né? Também teve, acho que o ano passado em Uberlândia teve o do sarampo. Uma professora ficou de licença, não retornou às aulas depois das férias e ela teve que ficar em casa por causa do lúpus. Tá? Então, acho que esse é coisas individuais. Mas H1N1 foi que abrangeu a comunidade escolar como um todo em alguns locais, tá? Então, a pandemia, fala até de pandemia, o vírus da H1N1. Então, tem a citação dele na página 23 da unidade 3, tá? E ele traz também umas observações que a gente vai passar aqui rapidinho, só pra gente trazer a memória. Em 2009, devido à pandemia ocasionada pelo vírus influenza A H1N1, a gripe suína, por recomendação do Comitê Estadual de Enfrentamento dessa gripe, o retorno das aulas no segundo semestre foi adiado na grande maioria das escolas, havendo também suspensão das atividades letivas em outras. A contagem de tempo referente ao período paralisado será emitida, observando-se o cumprimento do calendário escolar redefinido pela Secretaria de Educação, conforme o aviso número 1, publicado no Minas Gerais, de 4/9/2009, conforme o anexo 13 do manual. Tá lá tudo detalhadinho, tá, gente? Muito bom fazer a leitura. Mas como que aconteceu? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Isso. O afastamento das servidoras gestantes. Nossa, gente, esse vento que fica por causa do calor deixa a minha rinite ruim, mas já tô finalizando aqui e a gente vai levar de boa. O afastamento das servidoras gestantes, então aconteceu, voltou-se às aulas, mas as gestantes não voltaram, tá? Como que foi tratada as gestantes? Os afastamentos das servidoras gestantes no período de 17 de agosto a 12 de outubro, por decisão da Secretaria de Educação, é computado para todos os fins. Este afastamento não foi permitido às gestantes que ocupavam o cargo de diretor e vice-diretora de escola. Ver comunicado que também está lá no anexo 13. Tá? Então, nós tivemos um caso um pouquinho parecido, não tão grande como o que estamos vivendo atualmente, né? As aulas demoraram um pouco a retornar, as aulas retornaram, mas as servidoras gestantes que não tivessem no cargo de direção, elas ficaram suspensas suas atividades, mas contam para ela como seu tempo, de 17 de agosto a 12/10. Tá bom? Então, gente, era isso por enquanto, tá? Eu vou publicar hoje, amanhã, lá no nosso Classroom, o novo calendário. Eu não devo postar mais aula por aula, eu vou fechar o módulo e postar tudo para vocês. Amanhã, novamente, eu estou aqui às 9h11, é um horário diferente, mas é um horário que eu posso estar, pelo menos aqui uns 30 minutinhos para a gente conversar sobre, tá? Amanhã a gente vai falar dessa resolução também que foi publicada. Também, eu esqueci qual que é, agora eu deixei anotado, mas eu perdi a minha anotação, mas eu vou deixar as minhas anotações mais na minha vista para eu poder falar direitinho. E eu agradeço muito a caminhada e a jornada. Vocês que verem esse vídeo até o final e tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim, eu vou procurar falar com a minha inspetora e compartilhar com vocês, tá bom? Beijo, cuide-se, até a próxima. Tchau, tchau.